Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Muito bem, nós continuamos a nossa conversa no capítulo 4 de 2 Coríntios. No versículo 7, Paulo deixou claro a fragilidade daquele que pertence a Cristo. Temos, porém, esse tesouro que é Cristo em nós, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso aqui nos faz lembrar aquele episódio de Juízes, acho que é Juízes capítulo 7, se não me engano, quando um exército de 300 pessoas derrotou o exército inimigo apenas levando archotes, né, de fogo dentro de vasos de barro, e subiram numa montanha e quebraram os vasos de barro. E aí então o inimigo viu aquela luminosidade toda e acabou fugindo, se atrapalhando todo. Então aqui nós encontramos essa é a posição que o crente tem. Ele nunca deve se esquecer disso, que ele tem um tesouro. Sem dúvida ele tem um tesouro. Mas esse tesouro está em vasos de barro. Por isso que não é de maneira alguma apropriado para um cristão se exaltar a si mesmo, e muito menos olhar para o outro vaso como se fosse alguma coisa. Hoje um me escreveu e falou assim: Mário, eu quero ser batizado, mas eu quero que você me batize. O que é isso? Achando que não é a pessoa que batiza, mas a quem somos batizados. Essa é a pessoa que importa. Batizados a Cristo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa que batiza não é nada, porque hoje eu estou de pé, amanhã eu posso estar caído. Isso, nós somos vasos de barro, mais uma vez, não é? Então é muito importante isso, não dar ao homem uma posição que não é a que ele tem. Porém, sempre considerá-lo como um vaso de barro. Pensa você vai no Museu do Louvre, aí tem lá um quadro do Da Vinci, mas a diretoria do museu decidiu colocar o quadro numa moldura de diamantes, pérolas, todo tipo de pedra preciosa em volta da moldura, assim. As pessoas vão olhar o quadro e falar assim: uau, que moldura maravilhosa. Mas não é isso. A moldura ela não pode ser a coisa principal. Assim como a nossa capacidade humana não pode ser aquilo que atrai ou aquilo que realmente seja de valor, mas é Cristo em nós. Temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Imagina você é convidado para um jantar muito fino na casa de uma pessoa muito rica, e lá está o chefe mais famoso do mundo preparando aquele jantar, só que essa pessoa muito rica decidiu colocar a prataria, a louça, muito fina, muito preciosa. De maneira que, no final do jantar, ninguém se lembra mais do gosto da comida ou do que comeu ali. Todos se lembram da prataria, dos talheres, das louças, porque ela desviou a atenção. Nós nunca devemos desviar a atenção que deve ser colocada totalmente, 100% na pessoa de Cristo. E aí no versículo 8, 2 Coríntios 4, 8, o apóstolo vai falar aqui da situação do vaso. O vaso passa por tribulação, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, espantados, né? Mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a maravilha da vida do cristão, que pode passar por tudo isso e ainda assim ele sabe que não é o fim, não é o fundo do poço. Ele sempre tem a Cristo, ele sempre tem uma esperança, uma certeza
de que no final tudo vai dar certo. Eu gosto daquela frase, né? No fim tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no fim. Então nós estamos ainda no meio do caminho e devemos continuar sabendo que somos atribulados, sim. Eu me lembro tinha uma igrejinha aqui em Limeira, no caminho, quando eu ia para a reunião, tinha uma placa na porta escrito assim: não sofra mais, venha para essa igreja, tal, não sofra mais. Que mentira. Que mentira, né? Mentira. Imagina que um cristão que não sofre mais, é bobagem. Mentira da mais grossa. O cristão sofre, sim. O cristão é atribulado. Eu recebo mensagens de pessoas que foram enganadas pelos pastores, pelos pregadores pentecostais que pregam a teologia da prosperidade, que tudo vai dar certo aqui nesse mundo, a sua vida vai ser maravilhosa, venha para a nossa igreja, não sofra mais. Eu vejo que as pessoas escrevem desesperadas porque não está dando certo na vida delas. Aquilo que os pastores prometem não está acontecendo, porque a paz que nós temos em Cristo é uma paz interior. A certeza é uma certeza interior. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A tribulação, ela nos faz mais fortes, como fala lá em Romanos, né? Romanos 5, no versículo 1, fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não paz no mundo, paz com Deus. Olha que certeza maravilhosa, que nós não seremos lançados no lago de fogo. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro de ter lido da morte de um grande, famoso cético, né, famoso ateu, e ele gritava desesperado, eu não sei se era Descartes, um desses aí. Ele gritava desesperado no seu leito de morte, porque ele não sabia para onde ele ia. Então ele falava assim: meu Deus, meu Deus. Daí ele falava assim: mas eu não creio em Deus. Ele se contradizia porque ele estava desesperado, não tinha onde agarrar. Eu vejo quando eu vejo esses políticos todos, né, num desespero completo aí por cargos, por verbas, por dinheiro, por tanta coisa, eu fico pensando: que pobreza, que vida triste, porque a única oportunidade que eles têm de conseguir alguma coisa é aqui na Terra. Então eles vão ficando velhos, eles vão ficando desesperados, porque eles precisam conseguir um cargo, um posto político, aí alguma coisa, porque vai acabar, o pavio está queimando, já está quase no final o pavio, está acabando o pavio, e não consegue, aí é uma tristeza, é um desespero completo, porque sabe que não vai ter outra oportunidade. Vai acabar aqui, a vida vai acabar aqui, e não vai ter outra oportunidade de conseguir tudo aquilo que eles tanto almejavam. Então, tendo sido, pois, justificados pela fé, não pelas obras, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, estou lendo Romanos 5:1, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Firmes como? Em nossas próprias forças? Não. Firmes na certeza que o Espírito Santo nos dá. E pela fé nós abraçamos isso. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque aquilo que está à nossa frente é a glória de Deus, é o encontro com o nosso Senhor. Esse encontro maravilhoso que nós teremos a qualquer momento com o nosso Senhor, e deixaremos esse cenário para trás com todas as suas tristezas, as suas angústias, as suas cirurgias, as suas dores, as suas injeções, tudo vai ficar para trás. E no versículo 3 ele fala: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aqui que interessante. Naquela igrejinha lá que fala: não sofra mais, né? Vem aqui que você não sofre mais. Eu não poderia ir lá, porque não vai ter tribulação. Como é que eu vou poder me gloriar nas tribulações? Não que o crente seja um cara que queira sofrer, né? Mas se nós sabemos que o sofrimento, a tribulação faz parte, o Senhor Jesus falou: no mundo tereis tribulação,
Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou outra versão fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nele nós encontramos o amparo e o sustento para atravessarmos as tribulações. Sabendo que, o versículo 3 continua, né? Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Não tem aquela frase famosa? Senhor, me dê paciência, mas me dê já. Como que você quer paciência já? Você orou, a pessoa às vezes fala assim, eu estou passando por uma tribulação tão grande, e eu pedi para o Senhor paciência. Então, você pediu paciência? Não pediu? Então, ele está mandando o caminho da paciência, a tribulação. Porque a tribulação produz a paciência. Não é uma coisa que vem assim de qualquer maneira. A tribulação que produz a paciência. Porque aí nós passamos a ter que aprender a esperar. A esperar. Quanto tempo uma pessoa espera, às vezes numa cama, imobilizado, e não pode fazer nada, tem que só esperar. A doença, às vezes, nos coloca numa situação em que nós ficamos incapazes de resolver as coisas. Aí temos que esperar. Às vezes temos que depender de outros, como o próprio Senhor falou para Pedro, né? Que um dia outros conduziriam ele. Porque ele era muito voluntarioso, ele era muito decidido, muito cheio de energia, mas ele ia ter que aprender que um dia outros iriam amarrá-lo e conduzi-lo. Não onde ele quisesse ir, mas onde outros determinassem o destino dele, que acabou morrendo, e segundo a tradição cristã, morrendo de cabeça para baixo numa cruz, né? Porque ele se negou isso não está na Bíblia, mas isso a tradição histórica conta, ele teria se negado a ser crucificado como o seu Senhor. Então fincaram a cruz de cabeça para baixo. E ali então Pedro, com toda aquela sua potência, né? Aquele homem tão decidido, eu não te negarei, Senhor, né? Ele teve que passar pelo martírio e pela morte, crucificado numa cruz de cabeça para baixo. Mais ainda, se a cruz já é um lugar de ignomínia e de desprezo, o que pensavam as pessoas que passassem e vissem aquela cruz com um homem de cabeça para baixo? Desprezo maior Pedro quis assumir. E é muito interessante pensar nos apóstolos, né? Quando eu vejo esses pregadores de TV com seus ternos Armani, jatos executivos, helicópteros e tanta coisa, né? Tanto dinheiro, mansão aqui, mansão ali, mansão na Flórida, fazenda, gado e tal. Eu penso, que diferença dos apóstolos e que diferença de vida, porque os apóstolos sofriam terrivelmente. Todos foram executados, com exceção de João. João morreu de velho, mas morreu numa prisão. Parece que ele foi solto um pouco antes de morrer, mas ele morreu de velho. Os outros todos, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado, depois tem o Estevão, que foi apedrejado, depois tem o outro que morreu na ponta da espada, na ponta da lança. Todos eles morreram mortes desgraçadas. E aí vem um pastorzinho aí falar que você não vai sofrer mais. O que é isso, cara? O que é isso? Isso não é a promessa para o cristão. A promessa para o cristão é a tribulação produz a paciência. E a paciência é a experiência. E a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão. Todo aquele que nele crê não será confundido. Não será confundido os que creem no Senhor Jesus. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí ele completa esse pensamento no versículo 6 de Romanos 5, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Esse é o nosso Senhor, que morreu por nós
sendo nós fracos e ímpios, completamente ímpios. Mas voltando então para o nosso capítulo lá de Em tudo somos atribulados, versículo 8, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, quanto mais nós negamos a nós mesmos, mortificamos a nós mesmos, nos lançamos num lugar de morte, mais é possível brilhar a vida de Cristo em nós. A vida de Jesus vai se manifestar em nós. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.